Isaías 6. Aleluia. Isaías, no capítulo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aos que acharam, digam cantando: eu já encontrei. Só para você dar um sorriso, tá bom? Pastor Zé Pedro falou: amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a orla do seu manto, enchia o templo. Deus, fala com a gente, Pai, porque a gente precisa te ouvir. Tua voz, na verdade, é tudo de essencial que nós necessitamos para que a nossa vida venha correr bem. Fala com teu povo, Pai. Tire de mim todo ego, todo orgulho e toda falta de humildade. Revele a mim o que está escondido. Traga à existência aquilo que não existe. É o que eu te peço nessa noite. Esse texto não é para nós nenhuma surpresa. Na verdade, o livro de Isaías é um livro que a gente tem como familiar. E principalmente esse capítulo de número 6, que já foi título e tema de várias mensagens, saudações, devocionais e até louvores. Mas esse capítulo de número 6 é a mola mestra do ministério de Isaías. Por que não dizer, é aqui que Isaías vai verdadeiramente começar o seu ministério. A título de informação e acréscimo de conhecimento, nós sabemos que Isaías ele é de linhagem real, filho e é irmão, é primo desse rei que a Bíblia está relatando aqui a sua morte, Uzias. Esse capítulo de número 6, ele vai dar-nos algumas estratégias ou algumas explicações acerca daquilo que Isaías vai observar e ver. Se você observar e prestar atenção, nós temos aqui uma morte, um estado de morte. Só que a Bíblia vai dizer que existe aqui um período, existe um ano. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. Então nós não sabemos se essa visão foi antes, foi durante ou se foi depois da morte. Só se sabe que enquanto o estado de morte ou a notícia da morte está instaurada na vida desse rei Uzias, a Bíblia é taxativa em dizer que Isaías ele vai ter uma visão. A título de informação e acréscimo de conhecimento, essa morte do rei Uzias deu-se por causa de um acontecimento dos seus atos, que a Bíblia vai dizer que ele vai entrar
no templo do Senhor e tocar no incensário, aquilo que era somente a um sacerdote ou um sumo sacerdote fazer. O rei Uzias, ele vai ultrapassar do seu poder de rei e agora vai tocar naquilo que não lhe é permitido tocar. O rei Uzias vai ultrapassar o seu poder de monarca e vai tocar naquilo que não era para ele tocar. Porque todas as vezes que fazemos aquilo que Deus não chamou a gente para fazer, a gente recebe aquilo que a gente não precisava receber. Então o rei Uzias agora, ele é acometido de uma lepra. E essa lepra, e a gente sabe que todo leproso não podia ficar na cidade. Quando o rei Uzias é acometido de uma lepra, vai administrar o reinado o seu filho. O seu filho não pode reinar porque o seu pai ainda não morreu. O seu filho vai administrar o reinado, vai cuidar enquanto o seu pai está fora da cidade, dentro de um lugar preparado para ele. Só que existe aqui um problema instaurado, e nós vamos entender o porquê que o profeta Isaías vai profetizar as coisas que ele profetiza antes do capítulo de número 6. Neste inteirinho e neste acontecimento, a Bíblia vai dizer que o trono está agora, ele está desocupado, porque o rei não pode reinar porque está leproso. E agora vai instaurar-se um problema dentro de Israel, porque o povo vai se perder, o povo vai ficar sem norte e o povo vai ficar sem saber o que fazer. Por quê? Porque todas as vezes que eles olhavam para o trono, o rei já não estava. E a bem da verdade que Jesus disse que quando se fere o pastor na linguagem de liderança aqui, se tratando do rei, as ovelhas se dispersam. O povo está perdido porque olha para o trono e não vê um rei. O povo não sabe o que fazer porque olha para o trono e não vê um rei. O povo está preocupado porque olha para o trono e não vê o rei. O profeta Isaías, se você prestar atenção lá na sua casa, nos capítulos que antecedem, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías vai profetizar contra o povo. Ai de vós, ai de ti, e assim por diante. Isso porque todas as vezes que um profeta é levantado na Bíblia Sagrada, é porque existe um problema que Deus precisa resolver. Então o profeta é levantado porque o povo está perdido sem saber o que fazer, pecando e assim por diante. Só que agora Isaías, dentro de uma linha de pensamento, vai entender que a sua profecia não está surtindo o efeito que ele queria. Então no capítulo de número 6, ele vai tomar uma atitude que é uma atitude que mexe muito comigo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no ano ou perto do rei Uzias morrer, ele vai tomar uma atitude. Ele se levanta da onde ele está e vai para o templo, ele vai para a casa do Senhor. Observe que o templo aqui é a casa do Senhor. Existem muitas pessoas que se equivocam em tentar entender e dizer que Isaías agora entra no templo. É uma grande inverdade isso daqui. Por quê? Porque o templo é onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar. Então eu entendo que aonde Isaías está é no pátio, porque o templo tem 4 repartições: o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aonde Isaías está é onde o povo todo está. Aonde Isaías vai ter a visão é onde o povo todo vai poder ser permitido estar. Mas só que não é o povo que vai ter a visão, é Isaías que vai ter a visão. Só que a visão, ela vem de Deus, e quando se trata de Deus, não é quem quer ver, é quem Deus escolheu mostrar. Eu vou repetir isso daqui. A visão não é quem quer ver, a visão é quem Deus escolheu mostrar. Agora observe que Isaías não está indo no templo, porque todas as vezes que as pessoas iam no templo, iam para pedir para si, para a sua família, para o seu gado, para os seus afazeres e para o seu bem. O que Isaías está fazendo
é uma preocupação que o está levando. Isaías não tem aqui uma visão particular de petição ou de pedido a Deus. Isaías foi ao templo porque ele está preocupado com o seu irmão, ele está preocupado com o templo, ele está preocupado com o reinado, está preocupado com o povo, está preocupado com o seu próximo. É por isso que Deus vai revelar para Isaías aquilo que ele não revelou a ninguém. Por quê? Porque o que faz Deus mostrar aquilo que está escondido é o propósito do nosso coração. Porque Deus, ele só observa aquilo que está dentro de nós. A bem da verdade que Deus revelou ao profeta Samuel que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. E o coração é que está os propósitos que regem a nossa vida. Porque todas as vezes que Deus mostra alguma coisa ou nos dá algo, é para beneficiar quem está do nosso lado. Se a mensagem que Deus nos dá, Ele só dá tão somente para que a pessoa que está ouvindo seja abençoada. O dom do louvor que é saído da nossa boca, ele é tão somente dado para que o nosso louvor alegre o coração da pessoa que está ouvindo. Quando isso parte de uma linha, de uma linha coletiva, Deus dá muito mais e abre muito mais do que aquilo que nós precisamos ver. Porque hoje nós temos um grande problema inserido, que é a linha particular. Nós queremos que Deus nos dá para que nós venhamos mostrar para alguém que nós somos. Nós queremos que Deus nos dê para que nós venhamos mostrar para alguém que nós podemos. Nós queremos que Deus nos dê para mostrarmos para alguém que somos melhores. Só que o propósito de Deus não é dar aquilo que nós temos para domínio próprio, porque todas as vezes que nós temos um dom de Deus é para que nós venhamos abençoar o coletivo, quem está do nosso lado, quem precisa na verdade de uma palavra de Deus. Então eu vim aqui debaixo de uma autoridade divina profetizar na sua vida que Deus vai desenrolar sobre a sua vida aquilo que está escondido. Deus vai trazer para a sua história aquilo que ninguém talvez recebeu, mas Deus só vai trazer para você se você for bênção para a pessoa que está do seu lado. Por quê, pastor? Porque um grande pregador diz que Deus não investe em homens, Deus investe em homens com propósito. Levanta a mão para receber os que eu vou profetizar. Se o seu propósito é ter uma palavra de bênção para quem está do seu lado, se prepare porque Deus vai te usar. Se o seu propósito é ter um louvor para edificar a vida de quem está do seu lado, se prepare que Deus vai te usar. Se o seu propósito é ter um ministério para edificar a vida de quem está do seu lado, se prepare, porque Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Quem acredita nisso, por gentileza, me ajude a pregar e já pode dar o seu primeiro glória a Deus nessa mensagem. Isaías vai para o templo com propósito e de repente a visão se abre. No ano em que o rei Uzias morre, nesse tempo, ele vai ter uma visão. E a visão que Isaías tem é o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Se você observar, a visão que Isaías vai ter vai parafrasear a necessidade do povo e do reino. Por quê? Porque não tem um rei no trono. Aí agora Isaías chega preocupado, mas fica aliviado. Por quê? Porque Deus vai dar uma visão para ele. E na visão,
a visão vai de encontro à necessidade do povo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aqui na terra, o rei está fora do trono, mas no céu tem um rei que, além de assentado, o seu trono é alto e sublime. Porque quando a gente fala de reinado, a gente fala de administração, de cuidado e de preocupação. Então Isaías chega e vê o quê? Um rei assentado em um alto e sublime trono. Não tem rei aqui na terra, mas o rei que está sentado nesse trono, ele não está somente sentado, ele está assentado. A palavra assentado é totalmente diferente de se sentar. A palavra sentado na Bíblia quer dizer descansar. Preste atenção, no capítulo de Juízes 6, a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando Gideão está malhando trigo no lagar, vem um anjo e se assenta. O anjo faz o quê? Ele se assenta num carvalho que estava em Ofra. Você sabe que a terra está em crise. Todo mundo fugiu porque os midianitas entraram na terra e dominaram tudo. Só que durante 7 anos de crise, existia um homem ou um rapaz que cavou um buraco embaixo de uma árvore e está trabalhando. Por quê? Porque, se não der glória a Deus, o que eu vou falar aqui está mal, viu? Porque quem quer trabalhar não arranja desculpa, encontra um jeito. Então o anjo não precisa mais procurar, porque ele já encontrou. Aí o anjo vai fazer o quê? Ele vai descansar. Agora, trazendo para o livro de Isaías, Deus está mostrando através dessa ilustração, nessa visão, a seguinte coisa: aí embaixo tem problema instaurado, mas aqui em cima esse problema não alcança, eu estou descansando. Aí embaixo existe uma situação que está tirando o seu sono, mas aqui em cima eu estou no controle. Aqui embaixo tem gente que não sabe o que vai fazer no dia de amanhã, mas aqui em cima eu estou no controle. Existem muitas coisas que estão talvez tirando e trazendo preocupação, mas Deus está dizendo para Isaías: independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, independente do que esteja acontecendo, independente do que você está sofrendo, já era para você estar dando glória a Deus, tá? Vou repetir: independente do que você está vivendo, independente do que você está sofrendo, independente do que você está passando, independente do que você está chorando ou pelo que você está chorando, Deus vai te mostrar uma visão. Isso daí para Ele é nada. Ele continua no controle, no controle, no controle. Receba esta palavra nesta noite. Deus vai abrir os seus olhos para tranquilizar o seu coração, e a visão que Ele vai te dar é a seguinte: tem problema aí embaixo? Tem gente chorando aí embaixo? Tem gente preocupada aí embaixo? Tem gente que não está descansando? Mas a minha visão vai tranquilizar muita gente. Por quê? Porque independente do que esteja acontecendo aqui embaixo, eu ainda continuo no controle, no controle, no controle. Por quê, pastor? É disso que eu estou falando. Por quê, pastor? Deus está no controle. Por quê? Porque o seu trono é alto. O seu trono é... irmão, me ajuda a pregar. Muita gente para pouco barulho, vamos? O seu trono é... que é a capacidade de ser inalcançável. Irmão, Deus está dizendo assim: sabe por que eu estou no controle? Porque por mais que você tenha problema,
esse problema não me alcança. Sabe por que eu estou no controle? Porque o que me alcança é a sua oração, não o seu problema. Aí você pode tentar dizer assim: mas pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Não preciso saber. O que você precisa saber é que mesmo que tudo pareça dar errado, tem um versículo na Bíblia que concretiza tudo isso que eu estou dizendo. Já sabe o que é para você fazer, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Oh, aleluia! Eu queria que você levantasse a mão para o céu para receber essa palavra de Deus. Eu vim aqui profetizar que você vai voltar para sua casa e vai ter uma noite de sono tranquilo. Eu vim aqui profetizar que você vai voltar para o seu recôndito e vai ter uma paz no seu coração, porque por mais que exista problema, você vai entender uma coisa: o meu Deus está no controle. Por mais que pareça estar dando errado, para Deus está dando certo. Por quê? Porque o que Ele faz agora a gente não entende. A gente acha que está dando problema, que acha que está dando errado, acha que não vai, acha que vai parar, acha que vai desistir. Mas lá na frente a gente vai entender que a mão forte do Senhor sempre esteve com a gente, e Ele está e continua no controle. Se fosse eu que tivesse visto essa visão, eu já estava mais calmo. Aí, se você prestar atenção, olha o que a Bíblia vai dizer, gente. A Bíblia diz que Deus diz para Isaías: eu estou no controle. E aí a Bíblia diz assim, que o séquito ou a orla do manto de Deus ou do Senhor enchia o templo. Entende isso aqui? Porque agora os olhos de Isaías vão viajar nessa visão. E os olhos de Isaías agora, que estavam lá em cima, vão observar a orla do manto do Senhor, que desce desde os céus, entra no templo e preenche todo o espaço que está no templo. Quando a gente fala de templo, a gente fala de quê? A gente fala de igreja, a gente fala de casa, mas a maior explicação de templo é aquilo que Paulo diz, que nós somos o templo do Espírito. Então Deus está dizendo para Isaías: eu vou te dar uma prova de que eu estou no controle. Quando a gente fala de orla, a gente está falando da presença. Então Deus vem pegando a orla do manto e descendo até no templo. E quando está dentro do templo, Isaías diz assim: e o seu séquito enchia o templo. Se está cheio, é porque não tem mais espaço. Me ajuda? Se está cheio, é porque não tem mais. Porque aonde Deus está, a casa não fica vazia. A casa fica. Me ajuda a pregar? A casa fica. Receba essa palavra nessa noite.
Eu vim aqui profetizar no nome de Jesus que não existe espaço dentro de você para depressão, porque a casa já está cheia. Eu vim profetizar dentro desta palavra que não existe espaço para preocupação, porque a casa já está cheia. Não existe espaço para nada dessas coisas que preenchem a nossa alma e fazem mal à nossa saúde. Por quê? Porque a casa já está cheia. Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus que a partir de hoje essas situações vão bater na porta do seu coração, mas quem vai atender não vai ser você. Quem vai atender vai ser o Espírito Santo, dizendo assim: o que é que você quer? O que é que você quer? O espaço já está preenchido, a casa já está cheia. Eu vim profetizar que toda doença, todo mal da alma, tudo aquilo que os males do século têm tentado introduzir dentro de nós por causa dos problemas que não são resolvidos, estão caindo por terra hoje. Por quê? Porque nós já estamos cheios da presença de Deus, cheios, inundados, inflamados, embriagados pela presença de Deus. Receba essa palavra. Deus está no controle e a casa já está cheia. Deus está no controle e a casa já está cheia. Deus está no controle e a casa já está cheia. Quem acredita nisso, abra sua boca para adorar. Se coloca de pé. Oh, Deus está no controle. A casa já está cheia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Você pode cantar isso? Dono de toda a ciência, antes que o ar já houvesse, do crente ao ateu. Eu queria saber se existe alguém não evangélico que está desviado dos caminhos do Senhor, que quer aceitar a Jesus Cristo ou voltar para os seus caminhos nessa noite. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Você, um amigo, um conhecido, me ajuda a pregar.
Diga para ela: eu vou lá na frente com você. Eu te ajudo. Isso. Pode alguém? Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu. Onde está a primeira pessoa? No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, ó, dá-me de beber antes que o ar já comece. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Bendito Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Abençoe cada servo, serva, filho e filha que está aqui nessa noite. Tu conheces o coração de cada um, e por isso eu venho profetizar debaixo da tua palavra. Deus está no controle e a casa já está cheia. Abençoe cada um, Pai, nessa noite. Abençoe esse congresso. Abençoe os ministérios de louvor da Cadesc. Eu profetizo, Pai, que o propósito que está no nosso coração vai nos levar muito mais longe. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aplausos ao nome de Jesus. Meu muito obrigado.